Daremos início à conferência Meio Ambiente, Economia e História Econômica. Para mediar a sessão e apresentar os conferencistas, gostaria de chamar o professor Fábio Alexandre, ele que é professor de História Econômica do Departamento de Economia da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, membro da atual diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica e também parte da comissão organizadora deste encontro. Então, professor, por favor. Olá, boa noite a todos e a todas. Bom, é com grande prazer que a gente abre aqui a nossa mesa redonda 3, que encerra o nosso encontro de pós-graduação, 10º encontro de pós-graduação. E para encerrarmos aí muito bem, né, a gente recebe 2 professores, pesquisadores, que têm se dedicado ao estudo, à pesquisa, né, à compreensão das questões ambientais, em perspectiva histórica, né, mas também com uma preocupação com a nossa atualidade, né, evidentemente. Bom, eu vou apresentar, então, a professora Dora Scheller Correia, é historiadora pela USP, com mestrado e doutorado em História Econômica também pela USP, foi professora titular do Centro Universitário Unifiel, é pós-doutoranda no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB, foi professora do curso de História da Universidade Estadual de Minas Gerais e coordenou o Centro de Documentação Histórica de Osasco. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Ambiental, atuando principalmente nos temas História Ambiental, Historiografia, História e Paisagem. Nosso segundo convidado, professor Aruf Salmen Espíndola, é graduado em História pela UFMG, com mestrado em História Política pela UNB e doutorado em História Econômica pela USP. É professor titular da Universidade Vale do Rio Doce e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território, né, da Univale, e membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Suas pesquisas versam sobre formação histórica do território, história ambiental, desenvolvimento territorial rural e desastres ambientais, com destaque, né, ao desastre da Samarco Vale BHP em novembro de 2015. Bom, é com prazer, então, que eu passo a palavra para o professor Aruf. Professor, precisa abrir o microfone. Obrigado, Fábio, pelo convite, né? Uma alegria estar aqui participando, mesmo à distância, bom se fosse presencial, mas as circunstâncias, né, criam essas necessidades. Então, eu agradeço muito o convite e agradeço também por estar tendo a oportunidade de compartilhar essa mesa com a Dora, que eu tenho uma relação próxima e dentro da história ambiental, e uma pessoa que eu gosto muito. Então, uma alegria. Bom que fosse presencial, né, Dora? Mas virá, bons tempos ainda. Dentro da temática proposta, Fábio, eu trabalhei dentro da ideia de pensar o ambiente e a questão ambiental, como elas ficaram na questão do pensamento econômico e da história econômica. Eu vou trabalhar essa linha. Então, eu começo dizendo que, na década de 1930, principalmente nas 2 décadas seguintes, quando a indústria tornou-se o centro dinâmico da acumulação de capitais no Brasil, dentro do pensamento econômico ganhou destaque os estudos de história econômica. Esses se concentraram principalmente na tentativa na economia colonial, na tentativa de compreender a formação do Brasil contemporâneo ou a formação econômica do Brasil. Então, faço até uma brincadeira aí com os 2 títulos clássicos, né? Que era o que preocupava muito na década de 30, 40, entender essa formação do Brasil contemporâneo. O pensamento econômico, de modo geral, esteve centrado no problema do desenvolvimento e tendeu a comungar o desenvolvimentismo, ou, no extremo oposto, a demonizar este. Na década de 1960,
mais claramente na década de 70, em parte influenciada pelo que ocorreu em 64 e principalmente com o AI-5, os estudos se voltaram para compreender a formação do capitalismo brasileiro e a questão da relação entre economia e política, mais especificamente entre economia e regime autoritário. Foi colocado em xeque o modelo de desenvolvimento brasileiro, que cito só de exemplo o Mito do Desenvolvimento Econômico, de Celso Furtado, de 74, ou o ensaio do Francisco de Oliveira, publicado em 72, A Economia Brasileira, Crítica à Razão Dualista. Aí eu me lembro que eu estou velho, porque eu ouvi o Chico de Oliveira falando na UFMG nos anos 70, cujo livro saiu em 73. Né? Os estudos, de modo geral, trataram da modernização e industrialização brasileira, incluindo a questão da modernização da agricultura aí. Isso tanto nos estudos sobre o nacional, como nos estudos que se chamava regional, que eram as economias estaduais, algumas. Como ponto de partida da reflexão que eu pretendo fazer essa noite, vamos considerar o espaço como conjuntura histórica e forma social, cuja leitura depende da análise dos processos sociais que se realizam e se expressam através dele. Entretanto, pretendo ir além desse ponto de partida para propor a inclusão de duas categorias, território e ambiente. Assim, podemos ampliar a compreensão das correlações entre economia, dinâmica territorial e mudanças ambientais. A modernização e industrialização são um conjunto de modificações políticas, sociais, culturais e mentais, e principalmente econômicas, que marcam a instauração da sociedade urbana industrial. A modernização significou a consolidação do Estado como poder soberano dentro do território e a produção de uma identidade comum e de um sentimento de pertencimento a uma cultura nacional. 4 categorias são constitutivas desse processo, cujo fundamento de base é a economia: Estado, mercado, sociedade urbana e indivíduo. Essa abordagem sempre encontrou bastante espaço nos estudos de história econômica, ou mesmo o que a gente pode chamar de sociologia econômica. Entretanto, a mudança também se dá na cultura e na implantação de uma nova mentalidade, pois ser moderno é quebrar os laços que prendem a sociedade, uma economia tradicional, a valores que sustentam, né, essas sociedades pré-capitalistas. No caso do Brasil, a industrialização teve como ativo fundamental, para se concretizar, a renda da terra, oferecida pelas propriedades do solo e pela queima da cobertura florestal, ou seja, pela natureza, tanto num sentido amplo ou num sentido mais antropocêntrico aí, de recursos naturais. No entanto, a economia e a história econômica se concentraram na passagem da sociedade agrária e da economia rural à sociedade urbana, industrial e a uma economia capitalista de mercado. E esses aspectos são negligenciados. Eu gostaria de esclarecer que minha reflexão vai muito no sentido de ver como isso se desenvolveu ao longo do século XX. Tá? Porque a partir das décadas de 90 nós vamos ver que houve algumas alterações, né, nessas questões. Longe de ser uma preocupação do pós-Segunda Guerra, as mudanças sociais e a questão econômica estiveram na pauta do pensamento brasileiro desde o início do século XX. Só que se utilizavam outras terminologias. No lugar de modernização e industrialização, né, eles utilizavam o termo progresso geral e progresso necessário, respectivamente. O que tem em comum essas expressões? Se a gente utilizar o Koselleck, podemos traduzi-los em horizontes de expectativa que serviriam para delimitar rumos capazes de reunir seguidores em torno de um projeto nacional. Termos que se apresentam como conceitos, que são produto de diagnósticos que buscam se fundamentar na ciência, por um lado, mas, antes de mais nada, são pautas políticas que respondem a um projeto de poder
sustentado pelo Estado frente aos interesses sociais em luta. E eu menciono isso para citar uma coletânea que saiu em 1924, no Rio de Janeiro, coordenada pelo Vicente Licínio Cardoso, A Margem da História da República. Assinavam as contribuições 12 jovens intelectuais. Entre eles estava o Oliveira Viana, o Pontes de Miranda, o Tristão de Ataíde, que afirmavam tratar do depoimento da geração que nasceu com a República. Licínio Cardoso, logo no início, anuncia a intenção do grupo. É preciso reagir à gravidade no nosso momento histórico, reagir pelo progresso dentro da ordem. Se, por um lado, são principalmente questões políticas que motivaram essa auto-intitulada geração que nasceu com a República, pois acreditava que o progresso nacional exigiria a organização da nacionalidade, a criação de estruturas políticas, sociais e culturais novas, por outro lado, também tinham claro que o progresso geral não poderia ocorrer sem o progresso necessário. Ou seja, não haveria verdadeira mudança sem a mudança econômica, cujo cerne era a industrialização. Nós sabemos que os governos, nos processos de industrialização tardia, canalizam as energias e recursos para a infraestrutura desses processos, mas também para sustentá-los politicamente. Essa sustentação é necessária não apenas contra a reação dos interesses anteriormente estabelecidos, mas também em relação às novas forças contraditórias que emergem no interior da nova dinâmica econômica centrada no urbano industrial. Estou aqui pensando no movimento operário, a sindicalização e a multiplicação das greves, a partir da década de 20 se torna corriqueiro no Brasil, a formação de movimentos sociais urbanos, a proletarização no campo e a formação de movimentos agrários, que emerge ali na década de 30, a multiplicação de conflitos urbanos e agitações sociais e políticas. A contradição, no entanto, não se restringe a essa relação entre o capital e força de trabalho, mas se instala também no interior do próprio capital, tanto nas disputas intersetoriais dos chamados setores modernos, como entre esses e os setores tradicionais. Portanto, diferentes conflitos sociais e políticos passaram ao centro da vida nacional, na primeira metade do século XX, com crescente intensidade, principalmente a partir da década de 20. Mas teve alguns momentos especialmente mais tensos, de maior condensação, como, por exemplo, entre 1955 e 1969, tendo um golpe militar no meio aí. Ou entre 1978 e 88, ou seja, entre a crise da ditadura e a nova Constituição. Todas essas questões correlatas à dinâmica da modernização e industrialização brasileira, como o próprio processo em si mesmo, passaram a delimitar a pauta das ciências humanas e sociais produzidas no Brasil. Esse é o ponto que eu estou querendo frisar, inclusive da própria economia e da história econômica. Portanto, considerando que o Estado funcionou não só como a força promotora, mas também disciplinadora da industrialização, se compreende porque os estudos se concentraram principalmente nas dimensões socioeconômicas e políticas. As outras dimensões ficaram secundarizadas. Chama atenção para duas categorias políticas cujo fundamento é espacial e que tem um conteúdo de fundo de natureza econômica. E elas se tornaram centrais nas formulações políticas ao longo da primeira metade do século XX, que diziam respeito à modernização e industrialização. Estou me referindo à unidade nacional e organização nacional. A primeira, a unidade nacional, cumpre o papel, dentro da estrutura discursiva, de organizar o objetivo de construir um mercado interno, que cubra todo o território nacional e, ao mesmo tempo, de fundamentar a tarefa central do Estado brasileiro, que seria assegurar a soberania sobre o território, especialmente aqueles ricos em recursos naturais. Esse discurso não é velho, não. Nós estamos assistindo ele essas semanas que passaram aí, esses meses aí, né? Está presente sobre a questão da Amazônia, soberania, essa coisa está sempre vai e volta.
Nesse último ponto, o que se afirma é a reserva sobre porções do território nacional que são pouco ocupados ou que têm pouca ocupação, que são vistos como fundos territoriais, ou seja, reserva para exploração futura. A construção desse mercado interno, né, na visão desses formuladores, exigiria que o Brasil deixasse de ser, abre aspas, arquipélagos econômicos. Portanto, política e economia se fundiam no princípio da unidade nacional, como a base, né, sobre a qual se consolidaria a soberania sobre o território e o progresso do Brasil. Aí eu cito aqui José Maria Belo, que em novembro de 41, né, publicou na revista Cultura Política um artigo intitulado A Unidade Moral do Brasil. Nesse artigo, ele defende que não bastava eliminar o perigo da desagregação nacional, sendo que o perigo seria, né, o localismo e o regionalismo. Então, isso teria que ser combatido para o Brasil não se desagregar. Mas não bastava isso, abre aspas. A obra de reconstituição da unidade brasileira tem que ser completada nos seus grandes aspectos econômicos. Ele continua falando e conclui. O desenvolvimento do mercado interno constituía a base dessa unificação econômica. Vejamos agora a questão da organização nacional, que foi a outra categoria que eu mencionei. Ela é tão central no discurso da intelectualidade brasileira na primeira metade do século passado, principalmente com a publicação de um clássico de Alberto Torres, A Organização Nacional, que é de 1914, mas também que continua presente até os dias de hoje. Essa questão da organização nacional parece que está no nosso inconsciente, né, de brasileiro. E ela sempre se apresenta como uma negatividade. Isso é, nós, brasileiros, temos na nossa representação a certeza de que o Brasil não é um país organizado, que isso é um problema. Temos convicção disso. Né? Para aquela geração que nasceu com a República e que ascendeu ao poder com Getúlio Vargas, a verdadeira organização nacional seria alcançada quando a sociedade deixar de ser um conjunto heterogêneo de realidades regionais, diferenciadas e dissociadas, para se tornar um sujeito coletivo que é a nação, cuja vontade se expressaria pelo Estado. Portanto, localismo, regionalismo é uma negatividade que teria que ser resolvido na construção da unidade nacional a partir da organização nacional. Com outras palavras, o que estava em questão era a crença de que a sociedade teria que ser nacionalmente unificada e organizada. Daí a tarefa do Estado seria produzir essa unidade e organização, função que deveria cumprir de modo intencional e consciente, como uma vontade superiora, porém em harmonia com a dimensão econômica. As duas coisas estavam indissociáveis, política e economia. No artigo Os Três Problemas Vitais do Brasil, que saiu na revista Cultura Política de novembro de 1943, o brigadeiro Lísias Rodrigues ele vai integrar geopolítica e economia ao afirmar que a organização nacional se realizaria na sociedade organicamente integrada. Porém, isso somente seria possível com a construção de um mercado interno unificado nacionalmente e, ao mesmo tempo, com a dissolução, a supressão dos mercados locais e regionais como unidades independentes e autônomas entre si. Essa crítica de um Brasil formado por arquipélagos econômicos e geográficos também encontrava paralelo numa expressão que eles tiraram de uma crônica do Graciliano Ramos, que saiu também na revista Cultura Política, que usava a expressão colcha de retalhos. O Brasil tinha que deixar de ser uma colcha de retalhos.
Portanto, se lê no decorrer do século XX, tanto a esquerda como a direita, apesar de terminologias diferentes, é o mesmo enredo de fundo. O progresso exigia abandonar o passado rural, potencializar as riquezas nacionais. Leia-se, utilizar os recursos naturais, ou melhor, a natureza nacional, para alavancar o progresso da nação. Isso significa modernização e industrialização. Portanto, o ambiente entra como recurso, capaz de contribuir para se alcançar a meta da modernização e industrialização. Porém, não entra na contabilidade, nem participa efetivamente dos pensamentos que se formulam nesse contexto. A modernização, nós podemos dizer que ela foi a questão dominante. Não apenas dominou o debate político, ela também dominou, né, o pensamento nas ciências humanas e sociais no Brasil. Aí eu incluo a economia, incluo a história econômica. Pelo menos, principalmente aquela que eu estudei, né, no final dos anos 70 até os anos 90. No caso da história econômica, pelo menos até o advento da história cultural, nos anos 80 para 90, né? A história econômica se concentrou especialmente na busca do entendimento do processo de modernização e industrialização. Porém, a dimensão espacial ocupou um lugar secundário, visto que os estudos não questionavam o paradigma da escala nacional. Ela era tomada como um dado, ou seja, não era uma questão a ser problematizada. Pelo contrário, a questão a ser problematizada era a fragilidade dessa escala nacional, sintetizada nos termos localismo e regionalismo. São essas supostas limitações para a efetiva unidade nacional, ou melhor, a manutenção de diferenciações significativas, vista como a negatividade, que está nos diferentes adjetivos para a modernização brasileira: tardia e desigual, incompleta, conservadora, dependente. Posso afirmar isso pela minha própria trajetória acadêmica, de quem cursou História na UFMG, de 78 a 81, fez mestrado na UNB, de 85 a 87. Não havia no horizonte qualquer preocupação com escala e espaço. Éramos todos presos a uma única dimensão espacial, que é o nacional, e governados pelo tempo. O espaço é uma coisa dada. O mesmo se pode afirmar em relação à questão ambiental. Isso não se fazia presente. Quanto do doutorado em História Econômica na USP, as referências eram Caio Prado, Celso Furtado, Chico de Oliveira, entre outros. Como meu objeto de pesquisa, né, que eu fui estudar o sertão do Rio Doce, me exigia pensar a questão espacial, fiz um esforço tremendo para compreender a espacialidade dos fenômenos sociais. Nunca tinha visto nada disso, não tinha lidado com isso. Mas me ajudou muito o fato de eu ter feito uma disciplina com um colega geógrafo. Eu era o único que não era geógrafo dessa disciplina, dada pelo professor Paulo Marques, Ciência, Tecnologia e Modernização na Sociedade Brasileira. E éramos 11, né? Esses 10 geógrafos me ajudaram muito a enveredar, me deram coisas para ler, e eu, né, pude 95, mas foi em 95, 96. Entretanto, minha compreensão era muito expiente em relação à história, espaço e natureza. Foi na qualificação que a professora Vera Ferlini criticou meus parâmetros geográficos como arcaicos, ironizou, falou que eles estavam lá na década de 30, 40 com Caio Prado, e me apresentou a história ambiental, ou melhor, ela me aconselhou que, ao terminar o exame de qualificação, fosse de imediato à biblioteca da FEVELE retirar uma tese recém-defendida pela Dora Schelar Correia, que está agora dividindo a mesa comigo. E foi através da tese dela que eu fui apresentado à história ambiental. Depois consegui os artigos, vários artigos da história
da revista da Sociedade Americana de História Ambiental. Tinha um professor colega aqui da Univale que estava fazendo um sanduíche na Universidade da Virgínia. Ele pegou, foi lá, tirou xerox, botou no correio e veio aquele pacotão. Foram 6 meses ali de árduo estudo, para no final ter 2 páginas, Dora, na tese. Mas, né, em compensação, nas outras 357 páginas eu não falei besteira, né? Então foi fundamental aquele estudo. Muitas vezes a gente tem que estudar muito não para dizer sobre, mas para não falar determinadas coisas. Isso exige muito conhecimento, isso é fundamental. Na verdade, aqui está a questão-chave que vou tentar retomar um pouco mais à frente. A história ambiental pode funcionar como ferramenta integradora e orientar a análise histórica, no trânsito entre a temporalidade e a espacialidade, entre a cultura, o humano e a natureza, o não humano. Ou seja, para a gente ser capaz de ir do socioeconômico ao socioambiental. E, mais ainda, ir do socioambiental ao biocultural, no qual economia, cultura e natureza não estão separados, se integram sem que se possa conceber ou estabelecer previamente uma hierarquia de sobredeterminação e de valor entre esses 3 termos, economia, cultura e natureza. Então, ela permite esse salto, que eu acho que me foi fundamental. Voltando à modernização e industrialização, a questão da negligência com o espacial não é somente uma questão de desconsiderar a escala no processo analítico. É também desconsiderar a questão da qualidade, quantidade e variedade das matérias naturais que os ambientes fornecem no processo de acumulação. Só a título de exemplo, no debate sobre a indústria de base, a grande siderúrgica nacional, não se cogitou considerar o impacto sobre a floresta atlântica. Você não encontra isso nos estudos, a não ser em estudos recentes. Nos estudos sobre a economia cafeeira, que não pôde ser feita sem a devastação da floresta, a questão florestal é pouco considerada, o ambiente, o impacto ambiental não é considerado nos estudos. Ou seja, pelo menos durante a minha formação acadêmica, nos anos 70, 80 e princípio 90, isso não aparece em nada. Creio que a grande mudança, não sei se a Dora concorda comigo, veio com a publicação do livro do Arendt, né, A Ferro e Fogo, em 96, que aí eu acho que produziu um impacto, aí a história ambiental começou, porque o livro teve lista dos mais vendidos, teve uma repercussão muito grande. No século passado, o que encontramos de comum nas diferentes posições no interior do debate sobre a economia brasileira é a percepção de que as multiplicidades são elementos negativos. Ou seja, as multiplicidades é aquilo que impediria a construção da positividade, uma sociedade urbana, industrial, nacionalmente unificada. O que estou a afirmar aqui é ser esse enredo ainda mais amplamente dominante, de se apresentar como definidor das narrativas no século passado. Não só no campo econômico, e não só no pensamento conservador, mas também no pensamento socialista e comunista. Aí, para trazer uma prova disso, eu vou voltar lá ao Antônio Gramsci, Concepção Dialética da História, a terceira edição de 78, foi a que eu li, que eu tenho. Quando ele se posiciona ao advogar a necessidade de se criar uma nova cultura. Primeiro, ele considera que existe hierarquia entre diferentes linguagens e culturas, no qual tem as grandes culturas e, portanto, grandes línguas nacionais, ricas e complexas, que por isso possuem expressão mundial. Por outro lado, tem os localismos e os dialetos, que são limitados, restritos e, portanto, não conseguem se expressar mundialmente, como no primeiro caso. Daí para Gramsci, criar uma nova cultura não resultaria de descobertas originais, isso é positivo. Mas ele fala, essa nova cultura
ela nasceria da construção de uma ordem intelectual e moral capaz de fazer com que a multidão dos homens, abre aspas, seja conduzida a pensar coerentemente de maneira unitária a realidade presente. Portanto, as multiplicidades são vistas negativamente. Portanto, mesmo sendo narrativas distintas, argumentações teóricas diferentes e propósitos muito diversos, o enredo não se modificava. O regional era a questão a ser enfrentada, o problema a ser resolvido, o atraso a ser superado. O local e o regional, nessa construção, somente passam a ser positividade quando são incorporados de forma subordinada. E só aqueles eleitos para serem incorporados, porque uma parte significativa, uma maior parte, desaparece, são excluídos. Ou seja, quando essa multiplicidade deixa de ser multiplicidade, passa a ser diversidade, que é um termo traiçoeiro, porque ele esconde o unitarismo que ele contém. Ou seja, a variação de algo que é verdadeiramente o que importa, o nacional. O regional seria, assim, apenas um sinal da própria riqueza desse valor que é unitário, que é o nacional. Ou seja, seria apenas a paleta de cores. Esse raciocínio pode ser empregado tanto, se a gente for pensar no campo econômico, como se a gente for pensar no campo da literatura. O que é a literatura nacional, o que é o folclore, né? E por aí vai. Ou seja, em qualquer campo, o enredo não modifica. Ou seja, ele enquadra os conteúdos. Eu retomo aqui a citação do José Maria Belo, num artigo da revista Cultura Política, no qual ele defendeu a necessidade de combater os localismos e regionalismo. A unidade brasileira tem que ser completada nos seus grandes aspectos econômicos. Então, para além do discurso jurídico, político, a unidade nacional seria concretizada na unificação econômica do território. Consciente e intencionalmente, não contava as diferentes dinâmicas territoriais dos muitos Brasis. Isso era uma coxa de retalho, com seus códigos sintáticos próprios, ajustados a escalas locais, regionais em que operavam seus atores. Isso não contava. Portanto, creio que não estou a falar absurdo quando afirmo a confluência entre os atores que operaram a modernização e a industrialização e os intelectuais, independentemente das diferentes narrativas e propósitos. Há uma confluência aí. Esse conjunto operava por meio de categorias geocêntricas, totalizadoras, cujos mapas mentais se guiavam por uma única escala, ou seja, a unidimensionalidade do Estado e do nacional. Então, mesmo que fosse um discurso de esquerda, ele estava construindo o mesmo projeto, em última instância. Daí, nossa história econômica ser majoritariamente uma história da economia nacional. Todos que estamos aqui, gente, que vem da história econômica e que sempre se dedicou mais a esse campo econômico, ou menos nos últimos 20 anos, são sabedores do que eu estou a chamar aqui de economia nacional, de eixo Rio-São Paulo, da anulação, ou da invisibilidade das multiplicidades existentes. Aí eu cito aqui o Boaventura Santos, num artigo que ele publicou em 88, em que ele nos mostra a profunda dependência que o pensamento ocidental manteve ao longo do século XIX e XX em relação à ideia de progresso. Isto é, essa teria sido a metáfora fundadora do pensamento moderno e, como tal, se impôs como paradigma para diversas ciências sociais, inclusive teria contaminado a própria geografia, que nos anos 70 e 80 chegou a negligenciar o próprio espaço, que seria seu objeto de ser. Ou seja, nós nos tornamos presos à armadilha do tempo. Como sair dessa armadilha? Ou melhor, desse labirinto que nos mantém como pensamento e ciência na prisão temporal antropocêntrica?
primeiro passo é o retorno ao espaço, no Professor, sentido que recomendou. desculpa interromper. Faltam 2, tá? Como? Desculpa te interromper, faltam 2 minutos, tá ok? Ok. Então, ou seja, Boaventura fala que se trata de estudar não as relações sociais que ocorrem no espaço, não trata de delimitar o espaço, mas de estudar em que o espaço interfere nas relações sociais. E aí, quando a gente inclui espaço aí, nós temos que entender que o ambiente é parte disso. Então, eu já estou indo para finalizar, dizendo que a história ambiental ela me levou ao espaço e vice-versa. Também me levou ao território, como ferramenta conceitual que permite introduzir a dimensão do poder e, dessa forma, colocar no centro dos fenômenos os diferentes protagonismos, agências, bem como possibilitou incluir um ambiente na análise, na reflexão. Assim, posso afirmar que a história ambiental pode contribuir para integrar diferentes fenômenos, inclusive aqueles invisíveis, ao fazer sobressair a dimensão socioespacial própria à condição humana. Mais que isso, do ponto de vista ético, permitiria romper com a tendência antropocêntrica de separar humanos e não humanos, sujeitos, objetos. Mais ainda, poderíamos romper com a tendência de hierarquizar, dentro de escalas de valor humano, o que não é humano. Pois isso mesmo, né, que não explicitado, está implícito nas diferentes formulações das ciências humanas e sociais até o presente, inclusive da economia e da história econômica. Então, gostaria de concluir dizendo que a economia não se constituiu alheia às propriedades específicas do ambiente, relevo, hidrografia, clima, bioma, etc., fauna, flora. Se não faz sentido a noção de determinismo natural, por outro lado, também é pouco proficiente não considerar o ambiente, sua morfologia, seus seres, né, atuando na configuração das dimensões socioeconômicas, sociocultural da vida humana no planeta. Quanto me refiro ao ambiente, também estou considerando o espaço como elemento ambiental, não apenas como restrição e localização, que os economistas acabam se dedicando mais. Essa presença do ambiente não cessa no âmbito dos custos do desenvolvimento, mas é indissociavelmente interligada à dinâmica do humano e, portanto, é aquilo que permanece presente no decorrer da história, desde a primeira pedra lascada, em todos os desdobramentos que se seguiram desde então, dos impactos decorrentes da presença humana, dos assentamentos humanos nesse planeta, até chegar esse momento que a gente pode falar que nós estamos no antropoceno. Aí eu acho que a Dora vai poder tratar disso muito melhor. E eu, se tiver um segundinho, queria falar uma coisa que me ocorreu aqui. Eu não posso deixar de falar, né, Dora, da nossa história aqui da região. No Vale do Rio Doce tem os Machacalis, é um povo indígena, ancestral, né, muito peculiar. E eles têm uma história do Micai Cacá, que uma vez perguntaram ao chefe Machacali, né, isso nos anos 70, e ele falou da seguinte forma: olha, o homem branco vai acabar, ele vai desaparecer, nós vamos desaparecer, a ave vai desaparecer, o bicho vai desaparecer, só Micai Cacá vai ficar. E Micai Cacá é a rocha, é a pedra, é a geologia. Ele fala, só Micai Cacá é mais velho do que o tempo. Então, nós, humanos, toda a flora, toda a fauna, somos imigrantes nesse planeta. Somos criaturas. Então, acho que a gente tem que começar a pensar assim, que nós compartilhamos esse mundo e para passar a tratar as coisas de uma maneira diferente. É isso. Obrigado, professor Aruf. Eu vou passar, então, agora a palavra para a professora Dora. Professora Dora. Acho que ela está nos Microfone, ouvindo. Dora.
Okay. Eu repito o que o Aruf falou, né? Eu agradeço o Fábio e também a ter me chamado para participar dessa mesa e também ter chamado o Aruf para a gente participar junto. Como você falou, Aruf, pena que nós estamos virtualmente, senão a gente podia tomar pelo menos um cafezinho, alguma coisa assim. Eu vou cortar um caminho. O Aruf já falou, né, sobre a minha tese. Agora, a minha tese era em História Econômica, mas, na realidade, também era História Ambiental, porque a História Econômica e a História Ambiental elas se cruzam em vários assuntos. Tá? Tanto que eu comentei com o Fábio que eu estava dando uma olhada nas comunicações que estão sendo apresentadas no encontro e vi que tem algumas que poderiam também acompanhar a gente no encontro de História Ambiental. Bom, História Ambiental é interdisciplinar, tal qual a História Econômica. O fato é que, como é a História Econômica, essa interdisciplinaridade é entendida e praticada de modos variados pelos historiadores ambientais. Daí eu haver colocado como tema desta conversa interdisciplinaridades. Dentre as inúmeras definições à noção de interdisciplinaridade, eu me filio ao lado daqueles que falam em diálogo com outras disciplinas, porém, sem esquecer a sua identidade disciplinar, as suas habilidades específicas. Uma conceituação muito geral, mas que vai me servir aqui. No diálogo interdisciplinar da história com as ciências do ambiente, com a biologia, ecologia, geologia, climatologia, geografia física, né, gera muitas dúvidas, especialmente em como explorar as nossas habilidades como historiadores e cientistas humanos, nessas searas estranhas, teórica e metodologicamente. Alguns conceitos das ciências do ambiente têm essência diferente. Não envolvem ou remetem às mulheres e homens enquanto sujeitos sociais, culturais, políticos ou econômicos, e sim a uma espécie biológica, o humano. Além de serem ciências experimentais, elas têm concepções dissemelhantes das humanas e das sociais quanto aos métodos e procedimentos que asseguram a objetividade do conhecimento. Vou falar um pouco aqui sobre a história ambiental e entrar no resultado de um modo de conceber a interdisciplinaridade em história ambiental através da exposição de críticas que têm sido feitas ao conceito de antropoceno por cientistas da área de humanas e sociais. Alguns historiadores ambientais estão adotando acriticamente conceitos e métodos oriundos das ciências do ambiente sem refletir sobre as suas implicações políticas, teóricas, empíricas. As críticas ao antropoceno nos revelam algumas dessas consequências. Eu teria que fazer um comentário aqui, uma vez que o Aruf faz um discurso, ele apresenta uma narrativa para a gente que não é essa narrativa que eu estou me referindo e criticando. Não é? O Aruf, quando ele fala em humano, ele vai calibrar esse humano, não é? Colocando ele na terra, na sociedade, na cultura. Eu acho que essa finalização com o que o Índio falou, ela é perfeita e ela cabe aqui, bem dentro do que eu vou criticar quanto ao antropoceno. Vamos lá. A sucessão de desastres ambientais, os alertas dos cientistas e as ações do movimento ambientalista têm ajudado na consciência de que a destruição do planeta está em processo acelerado. Já faz um bom tempo que as ficções futuristas, tratando do fim da Terra ou de cataclismos que resultam em ambientes hostis à sobrevivência dos humanos, se multiplicam. Fantasias que parecem estar cada vez mais próximas da realidade. Esses fatos, o nosso tempo presente, nos levam a perguntar se há mundo por vir, reproduzindo o título do livro da Débora Danowski e Eduardo Viveiro de Castro. Neste 2020, assistimos por nossos celulares, computadores e televisão os incêndios na Austrália,
a queima da Mata Amazônica e do Pantanal, a nuvem de gafanhotos se aproximando do Rio Grande do Sul, as manchas de petróleo que, desde 2019, vêm poluindo as praias nordestinas, o terremoto que atingiu a Turquia, Bulgária, Grécia e Macedônia, outros tantos terremotos, avalanches, tornados, ciclones, tufão, enchente, etc. Aconteceu tudo isso e mais um pouco, né? Para cada ano, desde o final do século XX, pode-se fazer uma lista de acidentes ambientais locais e globais. Alguns explorados espetacularmente pela mídia, mas outros tantos ignorados e esquecidos. O silenciamento e esquecimento têm sido armas muito úteis para os responsáveis por essas catástrofes. Muitos desses responsáveis têm até interessantes projetos ligados à preservação do meio ambiente, mas que não colocam em xeque ou intervêm no modo como essas empresas desenvolvem suas atividades principais, aquelas de possível impacto ambiental e social. Aqui eu me refiro à Vale do Rio Doce. Eu até pensei que o Aruf ia falar sobre o caso da Vale, né? O caso da poluição do Rio Doce, né? Mas foi outro tema. Vamos lá. Nesse contexto cataclísmico, a história ambiental vem crescendo. Diferentemente da história econômica, ela é uma das chamadas novas histórias. E como muitas dessas novas histórias, reflete um dos movimentos sociais que cresceram no último quarto do século XX, o movimento ambientalista. Agnes Heller, no artigo From Red to Green, publicado em 1984, ou seja, é velho já, sustenta que no pós-68, a bandeira vermelha dos movimentos sociais da década de 60, que tinham como valor dominante a liberdade, foi substituída pela bandeira verde, tendo como valor fundamental a vida, sem estar comprometida necessariamente com a liberdade. Conclui afirmando a urgência de juntarmos a vida à liberdade. O movimento ambientalista, semelhante a vários movimentos sociais, era e é muito variado ideologicamente, com posições políticas não raro antagônicas. Lutamos todos juntos pela preservação da Amazônia ou do Pantanal, pela vida, mas nos afastamos em nosso projeto social e, portanto, na prática dessa preservação, que pode ou não ter também como valor a liberdade. A história ambiental não é um braço do movimento ambientalista, assim como, por exemplo, os estudos de gênero não são um braço do movimento feminista. Porém, todos esses novos campos da história reverberam essa fragmentação dos movimentos sociais, como já apontou o François Dossi, o Ciro Flammarion e outros tantos, né? Na sua iniciativa, e aí eu faço uma citação da definição de história ambiental da Regina Horta, de compreender a historicidade das relações entre a sociedade e a natureza, o historiador ambiental, não diferentemente dos cientistas ambientais, apresenta uma visão política, ocultada às vezes pelos conceitos e metodologia pretensamente apolíticos. Antropoceno é a denominação que está sendo proposta por um grupo de cientistas para a época geológica que nos encontramos. Paul Crutzen e Eugene Stomer, o Crutzen o Stomer é um biólogo, formalizaram o uso do conceito num informativo publicado em 2000. Em 2009, foi estabelecido o Grupo de Trabalho do Antropoceno, da Subcomissão de Estratigrafia do Quaternário, para apresentar estudos visando a ratificação dessa época pela União Internacional das Ciências Geológicas. Acho que todos estão a par de que está sendo proposta uma nova periodização do Quaternário. Para quem não lembra, o último período geológico em que a Terra se encontra. Estamos na Era Cenozoica, período Quaternário e época Holoceno. Mas, segundo o grupo de trabalho do Antropoceno, por volta do início da Revolução Industrial, começamos a sair do Holoceno. E na década de 50 entramos definitivamente no Antropoceno.
Esse grupo de cientistas defende que os impactos da ação humana sobre o planeta têm sido de tal magnitude que estão interferindo no sistema Terra, gerando processos ambientais que podem se tornar irreversíveis. Só para lembrar algum desses impactos, o aquecimento global, o aumento do nível do mar, a acidificação do oceano, e daí vai, não é? A criação de novos minerais e rochas, incluindo concreto, plástico, enfim, e aí vai. Ou seja, se ultrapassarmos os limites de resiliência do planeta, a estabilidade ambiental é perdida. Dois limites já se encontram ultrapassados. O fluxo bioquímico do nitrogênio, do fósforo, em função do uso de fertilizantes, né? Só para saber que o negócio é bem sério. Desde o início do milênio, tem havido uma explosão de artigos, reportagens e pelo menos 3 revistas especializadas no antropoceno foram criadas. Além de sites, Welcome to the Anthropocene e Seeds of the Good Anthropocenes. O termo entrou no nosso vocabulário e na nossa conversa do dia a dia. A discussão do conceito vem se desenvolvendo de forma tão acelerada que ficamos inseguras com as informações, artigos, lives ou podcasts, que tem mais de um ano. Além disso, como um assunto típico da atualidade, ele te absorve quase inteiramente. Se vocês entrarem na página do Instituto de Estudos Avançados da USP, poderão assistir alguns vídeos e debates promovidos pelo José L. Veiga a respeito do antropoceno. O último é de 2009, com o José Augusto Pádua, que é um historiador ambiental. Há um debate também muito esclarecedor de 2018 com a Sônia Maria Barros de Oliveira, uma geóloga, e o Reinaldo José Lopes, que é jornalista. Para se ter uma noção do abalo, a formalização do antropoceno demandará a tomada de medidas pelos órgãos multilaterais, como a ONU e pelos Estados nacionais, visando a mitigação do processo. Mas muito mais do que isso, Eduardo Viola chama a atenção para o fato de que será necessário aprofundar a governança global e repensar a atuação dos Estados nacionais. A formalização dessa nova periodização geológica tem sido polemizada por cientistas naturais, mas também por cientistas humanos e sociais. Em termos gerais, estes últimos afirmam as implicações políticas do conceito, a confusão entre antropoceno e antropização, a generalização do espaço e os mitos subjacentes a essa narrativa científica. Entre esses mitos, é insinuada a ideia de que o Holoceno era o paraíso, porque é um período de estabilidade ambiental, mas estamos sendo expulsos dele, porque nós o corrompemos. Porém, poderemos ser salvos pela ciência. Mas, dentre as várias críticas, as que mais nos interessam aqui referem-se à narrativa historiográfica implícita e explícita no grupo de trabalho do Antropoceno, o que eles vêm escrevendo e falando, e o uso do conceito de humano como uma espécie biológica e, através dele, desse conceito, a universalização dos responsáveis pelos impactos ambientais severos que vem acontecendo. Segundo essa narrativa, surge o Homo sapiens, que descobre o fogo, que domestica as plantas e os animais, que constrói as cidades, desenvolve a ciência, a tecnologia e interfere no sistema Terra. Uma história universal, evolutiva, no sentido ascendente, da selvageria à civilização. Um quadro coerente da sucessão dos grandes períodos da história do mundo e que tem por desfecho a sociedade a que pertence o autor do discurso, sendo esse o ponto culminante dessa história. Essa é uma passagem do Jean Chesneau fazendo a crítica sobre a história universal e que cabe direitinho nesse caso, né? Gregory Kenneth, que é um francês que tem um artigo muito interessante, acho que é um dos melhores artigos que critica a visão sobre a visão do antropoceno, né, em termos históricos,
ressalta que, para Paul Crutzen, um dos criadores do conceito, o antropoceno é a era do homem, que se refere tanto ao impacto da humanidade sobre o sistema Terra, quanto à capacidade desse homem de responder ao desafio. Eu coloco tanto, e ele colocou, né, a era do homem e o homem, entre aspas. O Kenneth tira essa denominação, a era do homem, Age of Man, de um artigo do Crutzen. Eu não consegui localizar esse artigo, mas o Crutzen repetidamente utiliza o mankind. Mankind, hoje em dia, que também é um sinônimo de human, né, é considerado um termo sexista. Aliás, muitas revistas, como National Geographic, usam essa denominação para falar sobre antropoceno. O National Geographic tem uma capa que é a Era do Homem. De qualquer forma, Donna Haraway considera que o grupo de trabalho do antropoceno tem um discurso sexista. Uma narrativa historiográfica que ignora totalmente a diversidade existente de modos de habitar o planeta, portanto, de se relacionar e conceber a natureza, elegendo um único modo e afirmando-o como universal. Um relato que desconsidera também o fato de ser um mundo economicamente, politicamente e socialmente desigual. Como escreve Isabel Steingers, é uma operação de erradicação cultural e social, que se faz em nome da razão e da civilização. A conclusão a que essa narrativa nos leva é que todos os que se encontram dentro da categoria de humanos são responsáveis pela destruição do planeta Terra. Essa narrativa do antropoceno, né, ela nos leva a essa conclusão que todos são responsáveis pela destruição do planeta Terra. Civilizados selvagens, o grande capital, os operários e os mendigos, o governo francês, que fez testes nucleares nos atóis na Polinésia, e a população do Tahiti, que foi exposta a essa radiação, a Samarco, Vale do Rio Doce, e todos aqueles que foram atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão ao longo do Rio Doce, que o Aruf estuda bastante, né? Enfim, estudos sobre o antropoceno desconsideram totalmente o fato de que o antropos, que denomina esse novo período, é um ser social, no seu sentido amplo, cultural, econômico, político, etc. As primeiras críticas que foram feitas sobre a generalização dos responsáveis pelos impactos, um grupo liderado por um membro do grupo de trabalho do antropoceno, Will Stephan, um químico, publicou um artigo desmembrando alguns gráficos do que ele denomina indicadores socioeconômicos, agrupando-os em 3 grupos: países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, os BRICS e o resto do mundo. Também fala em outros. Esse termo é empregado por ele. O artigo é um artigo do Stephen e vários outros, são quase 12 pessoas. Vale dizer que ele tinha feito, eu vou mostrar essa ideia depois, os gráficos, ao todo são 12 indicadores, né? População, investimentos estrangeiros diretos, população urbana, consumo de fertilizantes, grandes barragens, uso de água, produção de papel, transporte, telecomunicação, uso de energia primária e turismo internacional. Ele tinha lançado um artigo em 2013, alguma coisa assim, 2012, apresentando esses indicadores e apresentando também os indicadores físicos, 12 indicadores físicos, né? Só que esses indicadores davam uma síntese, cada um dava uma síntese para o mundo, né? Para o globo. E aí ele produz um outro artigo em que ele desmembra esses indicadores. Stephan e seus colegas concluem que os indicadores dos BRICS e do resto do mundo acompanham, embora mais tardiamente, a tendência observada nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja,
o crescimento seguido de uma estabilização. Chamam a atenção para o fato de que, embora tenha havido um crescimento do PIB nos 3 segmentos, há uma desproporção enorme entre o crescimento dos OCDE, entre os OCDEs e os BRICS e o resto do mundo. Sobre essa questão, ele fica só nisso. Não é? Quer dizer, a expectativa é que esses índices, mesmo o PIB, venha, de repente, se equilibrar, né, na dimensão dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Alguns críticos qualificam o antropoceno de antropocena e antropoceno. Né? São denominações em que eles vão aí criticar o conceito. Outros fizeram sugestões para novas denominações. As principais foram Capitoloceno, Plantioceno e Chuluceno. No caso das duas primeiras, fica bem clara a intenção de fixar outra periodização, e especialmente singularizar o sujeito desse processo de transformação e degradação ambiental do planeta, o capitalismo e as grandes explorações agrárias, coloniais e nacionais. Chuluceno é uma concepção totalmente diferente, especulada por Donna Haraway. Donna Haraway é uma bióloga, escritora, filósofa norte-americana, libertária, da década de... Perdão pela interrupção, faltam 20 minutos, tá, professora? Ah, tá. Já foram 20 minutos. Enfim, libertária da década de 60, começo de 70, e assim vai. Ela não só falou em Chuluceno, como também ela já tinha falado em Capitoloceno, aí outras pessoas também adotaram o Capitoloceno, aí ela mudou para Chuluceno, e ela pode, de repente, criar um outro conceito, e, na realidade, é proposital mesmo para brincar um pouco com essa criação de conceitos, né? Como se eles significassem mais do que palavras. O Chuluceno significa, entre outros aspectos, a transformação radical do entendimento que temos da Terra, dos seres vivos e de nós mesmos na Terra e no universo. Haraway, Bruno Latour, Eduardo Viveiro de Castro, Isabelle Steinger, como vários outros intelectuais que criticam o antropoceno, defendem que devemos aprender com aqueles que têm sobrevivido aos desastres resultantes da colonização europeia, da introdução da civilização, da domesticação dos animais, das cidades, das indústrias, da mercadoria, da ilustração, como os índios sul-americanos ou os esquimós, por exemplo. Acho que o Aruf acabou com um exemplo ótimo que cabe bem aqui, não é? Que tudo vai virar terra agora, enfim, pedra. Donna Haraway considera que devemos nos desfazer de mitos que povoam a cultura ocidental, entre eles os mitos de imortalidade ou do fracasso, com a morte e a extinção. Entretanto, cabe esclarecer que boa parte desses críticos ao conceito de antropoceno, e aí eu volto a Donna Haraway, o Eduardo Viveiro de Castro e outros tantos, não questionam que se está a caminho de uma destruição muito grande, possivelmente irreversível. Não questionam os dados quantitativos. Contudo, o antropoceno implica no entrelaçamento entre periodização geológica e histórica, bem como numa narrativa histórica, portanto, há uma teoria da história subentendida. O que se tem alertado é que a visão evolutiva em sentido ascendente da história, da selvageria chegamos à civilização, e o uso do conceito de humano, generalizando os responsáveis pela destruição, fato que reduz a diversidade e complexidade social e cultural da população humana da Terra, também informará, junto com dados técnicos, as propostas e decisões a serem tomadas quanto à mitigação do processo.
Sejam essas decisões quais forem, terão implicações políticas, sociais, culturais e econômicas, e não apenas ambientais. Dado que a realidade humana é profundamente diversa em termos sociais e culturais, os impactos serão desiguais. Trouxe um pouco dessa discussão sobre o antropoceno porque ela mostra uma forma de conceber a interdisciplinaridade por alguns historiadores ambientais. Um dos poucos pesquisadores da área de humanas desse Ligou o microfone? Dora? Dora, você está sem microfone, Dora. Aconteceu alguma coisa com a transmissão da Dora. Está sem som. O microfone dela está desligado. Por quê? Aqui. É que tá dando um problema na minha ligação, mas vamos lá. E é isso aí, né? Quer dizer, é a grande aceleração, e lembra, porque é uma homenagem à grande transformação do Polanyi. Os livros não têm nada a ver um com o outro, né? Mas, enfim, é essa a homenagem que ele faz. McNeill traz a biologia, a geologia, a climatologia para a história, seus conceitos e metodologia de pesquisa, mas leva apenas a história ambiental, ou melhor, uma parte dela, no seu diálogo com a biologia, geologia e climatologia. Outros campos de especialização da própria história, que também auxiliam a refletir sobre a nossa relação com a Terra, são desprezados. Embora os historiadores ambientais possam ter como foco central a mata, os rios, o clima, a fauna, a humanidade, o humano está sempre presente de alguma forma. A humanidade, o humano, está sempre presente de alguma forma, ou pelo menos deveria estar. É nossa habilidade estudá-lo como um ser social, cultural, econômico e político, mas não como uma espécie biológica. A retirada desse sujeito de nossa análise e a sua substituição por uma espécie representa a retirada da história enquanto uma área do conhecimento das ciências humanas. Poderíamos caracterizar esse estudo como uma pesquisa retrospectiva dos fenômenos naturais, reduzir a história de área do conhecimento a um método retrospectivo revela desconhecimento ou vulgarização da produção historiográfica. Eu só queria ver se dá para mostrar o meu... É bem rápido. Isso aqui, ó. Vamos ver se aparece. Apareceu, né? Esses daqui são as... peraí, tá. Esses daqui são os índices, né? Que eu tinha comentado que nossa, fugiu tudo. Que peraí. Vamos lá. Bom, esses são os índices que comparam, não é, do grupo do antropoceno, que comparam que apresentam uma síntese da atuação da população humana, né, do que seria do humano, e aqui do que seria o biológico, físico, enfim, do físico.
A gente tem aqui, do Stefan, né? Foi o Stefan que fez esse aqui em 2011, 12, e em 2015 ele refaz e faz esse aqui do lado. Né? Esse aqui é uma repetição daquele que está lá atrás, mas só com as tendências socioeconômicas, e apresenta para a gente aqui as tendências socioeconômicas dividido pelo grupo de países da OECD, dos BRICS e dos outros. Né? Outros também é uma designação que ele utiliza. Isso daí é interessante dar uma olhada, né? Justamente porque, ao final, ele apresenta sempre o total. A gente não consegue visualizar exatamente, até consegue, né, a diferença entre um e outro. Mas, de qualquer forma, aqui eu estou apresentando os sites que tem no ar sobre o antropoceno. Quer dizer, se criou quase uma propaganda sobre o antropoceno. Né? Esse é o Welcome to the Anthropocene, que apresenta aqueles gráficos e apresenta também alguns dos gráficos individualizados, aí já os gráficos dividido em 3, né? Nos OECDs, os BRICS e os outros. Né? Um outro site que tem é desse Seeds of Good Anthropocenes. É interessante porque uma das discussões que tem o bom antropoceno e tem o ruim antropoceno. Né? E esse aqui ele vai apresentando para a gente, é interessante entrar, né? Como é que, aonde estão sendo criados essas sementes para o bom antropoceno. Tá? É só isso aí, o resto é a bibliografia que eu utilizei. Tá? Eu agradeço e desculpe a confusão. Obrigado, Dora. Obrigado, Aruf. Estamos aqui, a Dora está retirando a apresentação. Saiu? Ainda não. Pronto. Saiu. Bom, eu quero muito agradecer, né, as falas do professor Aruf, da professora Dora, mas eu tenho, com muito pesar, dizer que eu não vou conseguir abrir para debate. Infelizmente, porque a gente tem um tempo aqui para fechar as salas. Né? Eu gostaria de, enfim, com muito pesar, como eu disse, mas assim, Dora e Aruf, meio minuto para cada um. Vocês gostariam de falar mais, acrescentar mais algum aspecto, enfim, para fechar o raciocínio entre vocês? Sim, muito rápido, por favor. Só para finalizar, agradecendo, né, essa oportunidade de trazer para um evento de história econômica e de pessoas que estão mais focadas na economia, essa discussão do ambiental. E chamar a atenção da grande contribuição que a história ambiental pode, né, dar à história econômica e da necessidade dos historiadores econômicos incorporar de fato, e principalmente colocar a possibilidade de revisão, né, de algumas temáticas, de alguns estudos, né, dando a eles uma perspectiva nova, incluindo neles a questão ambiental. Eu acho que isso seria importante, né? Principalmente quem está começando agora, está entrando na área da história econômica, de incorporar essa dimensão. Isso seria bacana se a gente conseguisse fazer isso. Muito obrigado, um grande abraço, Fábio e Dora, a todos que estão participando. Dora? A minha está aberta? Está aberto, né? Tá. Aberto, sim. Tá. Não, na realidade, acho que o Aruf já falou tudo, eu queria agradecer e só voltar a frisar, né, o que já havia falado, que, na realidade, a gente tem determinados assuntos
História ambiental e história econômica, elas estão ali. Essa questão, por exemplo, do antropoceno, ela também está muito ligada à questão da história econômica, né? Só uma questão de olhar. Mas é isso aí, eu queria agradecer o convite também, e o convite junto com o Aruf, participar junto com o Aruf. Obrigada. Bem, eu que agradeço a presença dos dois nesse cenário diferente, né, que a gente está vivendo aqui. Se fosse num encontro presencial, a gente teria mais flexibilidade, evidentemente. Bem, nesse sentido, né, só para fechar aqui toda nossa mesa, acho que a área ambiental ela tem crescido na área, né, nesse campo específico, né, nessa área da história econômica, né, interdisciplinar por natureza, né, tanto é que alguns trabalhos foram apresentados aí ao longo do nosso encontro, inclusive o próprio professor Leonardo ontem tratou do tema, né, acho que ele seria uma contribuição enorme para essa mesa, por exemplo, mas fica aí para próximas oportunidades. Bom, eu passo então a palavra para o Matheus. Matheus. Obrigado, professor. Bom, então agora nós passamos à sessão de encerramento do nosso encontro, né, que contará com uma homenagem ao professor Wilson Cano, falecido em abril de 2020. Então, fecho por aqui e já devolvo a palavra para o professor Fábio. Bom, é com alegria, né, que eu falo em nome da comissão organizadora, né, professores, alunos da pós-graduação, né, que nós estamos encerrando, né, nosso encontro. Mas antes eu queria agradecer muito rapidamente a algumas pessoas, não nominalmente, evidentemente, né, mas algumas pessoas, grupos que complementam já os agradecimentos feitos pela Cláudia na abertura. Bom, primeiro, né, gostaria de agradecer muito, né, destacar nossa gratidão com o pessoal da Tecnologia da Informação do campus Unifesp, né, que eles estão o tempo todo por trás de todas as telas aí, para que toda essa discussão, né, possa acontecer. Aos professores, mediadores, conferencistas da organização, aos alunos da pós, da graduação, que trabalharam muito intensamente com a gente, né, tanto da Unifesp quanto da USP, aos curadores dos cafés com homenagens, que produziram e produziram as homenagens que nós assistimos, aos próprios profissionais que nos deram depoimento, que falaram, né, jornalistas, professores, né, nos cafés com homenagens. E acho que mais importante, né, disso tudo, a cada um de vocês que nos acompanhou até o momento, né? Ao todo, nós tivemos 432 inscrições, né, o que significa muito para a gente, né, para a história econômica, né, para o crescimento de pesquisas nessa área, né, e atingido, claro, nosso formato perdeu alguns aspectos, mas, por outro, nós tivemos a favor, né, a possibilidade de chegarmos a locais distantes ou pessoas puderam assistir, né, estando em locais muito distantes de São Paulo, Rio, Minas, sul do país, né, onde normalmente acontecem esses eventos. E por último, né, eu quero deixar uma homenagem especial assim às mais de 163 mil pessoas que perderam a vida com a Covid-19 no Brasil, né? A eles, a elas, também aos profissionais da saúde, né? E ao SUS, né? Instituição fundamental para a população brasileira. Muito obrigado por estarmos juntos, mesmo que virtualmente, até 2022, em Varginha, no Encontro Nacional, e ainda 2021, aliás, né, em Varginha, e em 2022, no próximo encontro de pós-graduação, que acontecerá em Campinas. Passo agora, então, né, a palavra para o Alexandre Sais, que fará uma homenagem ao professor Wilson Cano, que nos deixou esse ano, né, e, na sequência, encerraremos nossas atividades com a apresentação
do coral da Unifesp. Até breve. Bom, boa noite. Eu queria, muito brevemente, antes de passar a homenagem, retomar uma frase da Cláudia Tessari, de que esse evento ficaria na história, como ela disse naquele momento, realmente ficou na história. Acho que o Fábio acabou de trazer, né, a amplitude, o tamanho do evento, né, o primeiro evento virtual e que conseguiu ter um alcance incrível. Meus parabéns, então, à comissão organizadora, nos nomes da Cláudia e do Fábio, e não só pelo modelo e o formato, né, muito particular pela conjuntura, mas também pela pluralidade de temas e vozes, né, deixadas aqui no evento. Então, eu queria realmente dar os parabéns a toda a comissão organizadora. Eu passo efetivamente agora a homenagem ao professor Wilson Cano. Convidado pela comissão organizadora do encontro de pós-graduação da BPHE para realizar essa homenagem para o professor Wilson Cano, ainda que não me considere à altura para tal tarefa, não poderia recusar uma homenagem para um professor tão respeitado e dedicado à universidade pública, como para um intelectual importantíssimo para nosso campo da história econômica. Começo com uma breve anedota. Em 2004, quando ingressei no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp, a disciplina oferecida por Wilson Cano, Estratégias de Desenvolvimento, era sem dúvida uma das mais esperadas e concorridas e também uma das mais folclóricas do Instituto. Com um programa que cumpria com o papel de ser a espinha dorsal do curso de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico, a disciplina apresentava tanto um panorama histórico sobre a história do capitalismo, como revisava as mais diversas teorias e visões sobre o desenvolvimento. Uma ampla bibliografia cobrada, por meio de inúmeras resenhas com entregas semanais, o que às vezes causava desespero entre os alunos que cursavam a disciplina, e as quais o professor Wilson Cano fazia questão de ler e comentar uma a uma. A disciplina oferecida desde 1999, na pós do Instituto, hoje pode ser consultada por meio do seu programa e das mais de 100 páginas de notas de aula deixadas pelo professor em seu site wilsoncano.com.br. Sua dedicação com ensino e pesquisa na universidade se materializou com um campo de estudos de desenvolvimento regional, o qual Wilson Cano é uma referência obrigatória e deixou marcas profundas em gerações de pesquisadores. Foram 31 teses de doutorado, 33 dissertações de mestrado orientadas, com alunos, muitos dos quais hoje professores das mais diversas universidades espalhadas pelo país, que vindos de tantos estados e recantos, né, do próprio país, podiam, junto com o mestre, absorver não somente o método de pesquisa e a perspectiva teórica sobre o desenvolvimento regional, como também a arguta análise crítica do professor Cano. Wilson Cano se formou em Economia na PUC de São Paulo em 62, tendo realizado seu doutorado em 75 e a livre-docência em 1981, ambos na Unicamp. E as duas teses defendidas, né, resultados do doutorado da livre-docência, Raízes da Concentração Industrial em São Paulo, publicado pela DIFEL em 77, e Desequilíbrios Regionais e Concentração Industrial no Brasil, 1930-1970, publicado pela Global em 1985, e as duas com outras edições posteriormente, reunidas com o livro Desconcentração Produtiva e Regional no Brasil, 1970-2005, este publicado em 2008, formam uma trilogia obrigatória para quem busca estudar a gênese das desigualdades regionais e a evolução da estrutura industrial brasileira. Suas ideias e trajetória de vida se confundem com a chamada Escola de Campinas. Integrando o grupo de professores que implementaria o Departamento de Planejamento Econômico e Social, germe do Instituto de Economia, Wilson Cano trazia na bagagem um dos pilares teóricos da abordagem campineira, sua formação histórico-estruturalista adquirida a partir de sua atuação como economista da CEPAL entre 66 e 68. Sua obra pode ser vista como um fiel retrato da abordagem em construção naquele período, né, nas décadas de 70 especialmente, sendo sua tese de doutorado um exemplo de uma excelente pesquisa e interpretação a partir da história econômica. Raízes da Concentração Industrial de São Paulo sustenta uma sólida base teórica cepalina e dos clássicos do desenvolvimento, com uma alentada pesquisa empírica sobre a estrutura industrial brasileira na transição do século XIX para o século XX.
A síntese desse processo de interpretação é o conceito de complexo regional, um modelo interpretativo para análise das dinâmicas econômicas regionais, alicerçado no confronto de conceitos e parâmetros econômicos com as especificidades do desenvolvimento capitalista periférico, como também das realidades regionais brasileiras. O êxito de sua empreitada se verifica na assimilação da noção de complexo regional, tão cara aos estudos recorrentemente apresentados aqui em nossos eventos da BPHE por nossos pesquisadores, não somente como confirmação de sua análise sobre o complexo cafeiro paulista, mas para as necessárias e possíveis revisões das dinâmicas de outras regiões, o que é parte sempre de uma boa interpretação histórica. Em suma, acredito que o seu modelo interpretativo sempre exigiu a mediação da noção do complexo com a realidade regional a ser analisada, com os aspectos materiais, históricos e as especificidades, não obstante, sem abandonar o esforço de uma compreensão geral dos fenômenos, dos sentidos e dos desafios do desenvolvimento econômico brasileiro. Certamente, essa determinação do professor Cano de olhar o passado para projetar os caminhos para o futuro o levou para uma análise cada vez mais crítica e pessimista sobre os rumos da economia brasileira nas últimas décadas. Se dedicando ao estudo dos impactos da globalização e da desindustrialização do país, entendia que o caminho vinha se tornando cada vez mais duro e distante no sentido de alcançar um projeto nacional de um país menos desigual e justo. Assim, como pontuara o mestre de sua geração, Celso Furtado, Wilson Cano vinha avaliando o nosso momento como de uma quase escuridão, a qual exigiria poderosos holofotes, os quais seriam somente possíveis de iluminar por meio de um amplo trabalho coletivo. Wilson Cano, na apresentação de seu site inaugurado em 2019, um manancial incrível de livros, textos e da sua produção, da sua trajetória acadêmica, diz lançar apenas uma lamparina nas trevas, no sentido de estimular o estudo e a reflexão sobre a economia nacional, o caráter do subdesenvolvimento. Certamente, sua contribuição para o estudo do desenvolvimento regional deve nos servir tanto como um exemplo de construção de um projeto coletivo, como de resultados que expressam uma reflexão densa, tanto teórica e histórica, mas também muito comprometida com a transformação social. Então, queria dar os agradecimentos ao professor Wilson Cano pela sua dedicada atuação com a formação de gerações e com os historiadores econômicos também. Então, muito obrigado. Sofra apenas. Viva apenas. Sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura. Ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto. Invente seu endereço. A cada milagre sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar foi inevitável.
sinta o gosto do sal.